Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. É muito bom estar na presença do Senhor, para juntos a gente adorar e engrandecer o nome dEle. Ezequiel, capítulo de número 47, por favor, eu peço que você me acompanhe, abra a sua Bíblia, por favor, ouça com atenção a palavra de Deus. E o Senhor pode se utilizar de cada um de nós. Pode ficar sentado, viu? Se preocupe não, sentado. Ezequiel 47 vai nos falar a epígrafe, a torrente das águas purificadoras. A partir do versículo de número 1, do capítulo de número 47, diz a palavra do Senhor. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, porque o caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas da banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e tendo medido 1000 côvados, me fez voltar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram tão profundas, águas que se não podiam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Até aqui, meus irmãos, a gente conhece bem essa palavra. Talvez todos aqui conheçam, mas se todos não conhecem, a maioria com certeza já ouviu falar, já pregou, já meditou nesse texto. E eu estava meditando na palavra, vou ser bem breve, a pregadora estará aqui, e eu fui meditando na palavra do Senhor, e a gente sabe, irmãos, que durante o período em que Ezequiel estava exercendo o seu ministério, Daniel e Jeremias também estavam exercendo o ministério deles no mesmo tempo. Todos os três estavam na Babilônia, estavam exercendo o seu ministério na Babilônia, em lugares diferentes. Às margens do rio Quebar estava Ezequiel, e os outros estavam para outros lados, todos separados no mesmo tempo, exercendo o seu ministério. E eu acho interessante no livro de Ezequiel, eu meditando, algumas características, porque se você for pegar do capítulo de número 1 até o capítulo de número 32 do livro de Ezequiel, você vai ver que as visões que Ezequiel teve, todas foram de conserto e de arrependimento. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 32, todas as visões são de juízos da parte de Deus. Porém, quando chega no capítulo de número 33 ao capítulo de número 48, vemos Deus dando visões a Ezequiel acerca da restauração e do cumprimento da promessa que ele fez de tirar o seu povo do cativeiro. E meditando, queridos irmãos, na palavra de Deus, eu cheguei ao capítulo de número 47 e é um capítulo que me chama muito a atenção. E eu aqui peço permissão aos irmãos para fazer aqui uma parábola, uma analogia nesse texto em que lemos. Eu fiz aqui algumas anotações, e esse texto em que lemos, eu quero dividi-lo em 4 partes. A primeira parte é que ele diz que um homem
o chamou para fora, isso em uma visão, tomou ele pela mão, fez ele dar uma volta, isso dentro de um templo, e disse: olha, agora volta. Ele mede 1000 côvados, que dá 500 metros. E ele mede 500 metros e diz a Ezequiel: vai andando aí, Ezequiel. Aí Ezequiel olha e diz: as águas me davam pelos tornozelos. Isso no início. Mas vamos fazer aqui uma comparação. O início das águas, o início da nossa fé cristã, onde aceitamos a Jesus, onde conhecemos a Cristo e nós começamos a nossa caminhada cristã. Nós podemos dizer que estamos com as águas nos tornozelos, mas é necessário ir adiante, porque quando conhecemos a Cristo, quando vivemos em sua presença, é óbvio que cada dia que se passa, vamos tendo mais e mais sedes da parte de Deus. Se preocupe não, daqui a pouco vocês vão entender onde eu quero chegar. Aí a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem que estava conduzindo Ezequiel, ele diz: olha, eu vou medir mais. E ele diz: olha, ele mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros, e me fez andar sobre as águas. Ezequiel diz: as águas agora ficaram um pouquinho mais profundas, avançaram um pouquinho mais de nível, Eduardo. As águas, elas avançaram. Aí a Bíblia diz que ele diz: as águas que estavam dando nos meus tornozelos, agora me dão pelos joelhos. Ora, conhecemos a Cristo, mas a gente avançou mais um pouquinho, conhecemos a oração, para termos intimidade com Ele. E agora, com essas águas nos joelhos, eu posso fazer essa comparação. Agora conhecemos a oração, buscamos mais comunhão com o Senhor Jesus, buscamos procurar o que agrada a Ele, a gente procura saber o que satisfaz o desejo do Senhor. Ora, mas a gente passou pela primeira etapa, águas no tornozelo, o início da nossa fé cristã. Passamos para a segunda parte, águas nos joelhos, mas é necessário a gente avançar mais um pouquinho. Aí Ezequiel diz: ele mediu mais 500 metros, as águas agora estão um pouquinho mais profundas. Eu já tenho mais um pouquinho de dificuldade de caminhar entre as águas. Porque uma coisa, irmãos, é a gente caminhar em seco, é fácil. Mas se você for para a praia ou para um rio, quanto mais as águas vão lhe cobrindo, mais difícil é de se locomover. As águas, ela tem essa dificuldade para a gente. A gente não somos seres aquáticos, não é verdade? Somos seres terrestres e não aquáticos. Então, para a gente, fica muito difícil se locomover nas águas. Aí Ezequiel diz: olha, agora ficou um pouquinho mais profundo, porque as águas agora estão me dando na cintura, estão me dando nos lombos. Ora, irmãos, vem a terceira parte. Conhecemos a Cristo, adentramos nas águas do tornozelo. Conhecemos os joelhos, as águas nos joelhos, as orações, a comunhão para com Deus. E agora procuramos servi-lo. Você vai entender. A terceira parte, nós buscamos uma função. O que Deus se agrada. O que Deus quer que eu faça na obra dEle. O que é que Ele tem para mim? Qual é o meu chamado? Quantos aqui não indagaram ainda ao Senhor sobre isso? E eu posso dizer que essas águas na cintura são essa terceira fase de procurar saber qual é a minha função no reino de Deus. Mas, irmãos, antes de chegar na última parte, infelizmente, pessoas que já deveriam estar no 4 estágio, que é o que vem agora, ainda estão no primeiro, irmãos. Ainda estão com as águas no tornozelo.
Ele vem para a igreja todo dia, mas sabe tão pouco de um Deus tão grande. Pessoas que deveriam estar no quarto estágio, estão com as águas ainda no joelho, irmãos. Ele vem para a igreja todo dia, mas ele ora tão pouco. Ele tem uma vida dupla. Ele deveria já estar exercendo a sua função ministerial, mas não dá, porque ele vive uma vida com Deus aqui, e lá fora é outra coisa. A boca que glorifica a Deus aqui dentro do santuário é a mesma boca que fala palavrões. A boca que canta hinos de adoração a Deus aqui é a mesma que canta músicas seculares no mundo. Ele deveria estar no último estágio, mas ainda está com as águas nos joelhos, ainda está com as águas na cintura e muitas vezes até no tornozelo. E ele se contenta com isso, com um pouquinho, irmãos. Aí vem Romanos, a Bíblia diz, e Paulo diz: ó profundidade das riquezas. Paulo diz, é tão profundo o que Deus tem para nós. Irmãos, se conhecêssemos as maravilhas que Deus, Ele tem posto para cada um de nós, nós buscaríamos mais ao Senhor. Mas vivemos hoje, nos dias atuais, dias de mesmice, onde pessoas se contentam com tão pouco de Deus. Vem para a igreja, é a mesma coisa. E Deus dizendo, eu tenho novidade. Aí vem para a igreja, para um culto, e Deus dizendo, eu quero falar. Abre os teus ouvidos, eu quero dialogar contigo. E você está como? Oi? Aonde é que eu estou? Aí tem, porque a Bíblia diz que Ezequiel estava no templo, meus irmãos. No templo como esse, ele diz que o homem saiu com um cordel na mão, medindo: Ezequiel, vem aqui. Eu vou te dar mais um pouquinho de comunhão, vamos andar comigo. Aí Ezequiel diz que vai andando, aí ele mede, é Jesus dizendo: você está no templo, preste atenção, eu vou pegar na sua mão, eu vou lhe dar dons espirituais, você vai andar mais um pouquinho, as águas que estavam nos seus tornozelos vão se aprofundar, vão para os joelhos, tu vais receber dons de profecia, dons de línguas, tu vais cantar, mas muitas vezes você está desapercebido, e o homem que conduziu Ezequiel está dizendo: eu procuro. Deus, irmãos, nesses últimos dias, está procurando pessoas para pegar ela pela mão e dizer: olha, vem se aprofundar mais um pouquinho, vem andar neste rio mais um pouquinho, mas ele infelizmente não está encontrando. Aos jovens desta igreja, aceite se quiser, mas é necessário um quebrantamento espiritual. Irmãos, não é só cantar aqui, jovens. Eu sou jovem e essa palavra serve para mim. Não é só glorificar a Deus aqui, irmãos. Não é só viver com Deus aqui. É você andar no mundo e o mundo saber quem você é. Você vai entender agora a quarta fase. Aí Ezequiel disse: ele me levou mais 500 metros. Ele me levou mais 500 metros, eu andei com ele. As águas que já estavam dificultosas de se locomover. Já estava difícil voltar para o templo, lá para a porta de onde eu saí. Agora é impossível atravessar. É impossível eu andar, eu tenho que nadar, é muito longe, é muito profundo. Aí vem a parte final, a quarta fase. A Bíblia diz em Gálatas: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É somente nesse quarto período que nós podemos dizer isso. Porque há pessoas que vivem vida dupla. É o que eu acabei de dizer. A boca glorifica a Deus aqui, mas lá fora é palavras torpes. E Deus dizendo: se aprofunda mais um pouquinho, anda mais um pouquinho, busca mais um pouquinho, que você vai ver as maravilhas que eu tenho para você. Aí Ezequiel diz: olha, eu andei, cobriu todo o meu corpo aquela água, agora eu tenho que nadar. Aí vem a parte mais interessante. Porque se você observar o texto em que lemos, Ezequiel vai dizer, isso a partir do versículo de número 7, que tornando
ele para a margem do rio, porque já era o rio. Ele disse que as águas se aprofundaram tanto que o templo, o santuário, virou um rio. Você vai entender esse rio daqui a pouco. Aí Ezequiel diz: quando eu olhei para trás, lá de onde eu vim, tudo estava verdejante. Ô irmãos, isso é muito profundo. Eu disse a você que você não pode viver uma vida dupla com Deus. E quando você sai no mundo, há uma água, há um rio que te percorre. Esse rio, ele te persegue, que é Cristo Jesus. Aí Ezequiel disse: quando eu passei, quando eu voltei, que olhei para trás, até o mar morto, que não tem, é impossível ter peixes, por conta da densidade do sal. Ele diz: até no sal Deus trabalhou, porque até o mar morto agora está vivo. Agora o mar morto, ele tem vida, ele tem peixe. As árvores, elas estão frutuosas, estão verdejantes. Irmãos, aonde o cristão passa, ele tem que florescer. Por onde os servos de Deus que vivem na plenitude do Espírito, eles estão passando, tudo ao seu redor muda, porque Ezequiel disse: o Espírito Santo de Deus é transformador, ele é renovador. E Zacarias, ele traz uma profecia para os dias atuais. Zacarias diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, isso que é a grande tribulação, Zacarias diz que nos últimos tempos a terra se encherá. Isso é lindo demais, irmãos. Se encherá de um rio, e ele diz: esse rio é o Espírito Santo de Deus. E o que traz o Espírito Santo? Ele traz avivamento, ele traz comunhão. Aonde há doença tem que sair para a glória do nome de Jesus. Mas hoje, irmãos, vemos uma geração de jovens, de irmãos que tanto faz como tanto fez. Há quanto tempo não sentem mais a presença de Deus? Uma palavra um pouco dura, mas frutuosa. Porque hoje as pessoas vêm para a igreja só querendo ouvir: levanta a mão, porque abre a tua mão aí, porque eu vou profetizar chave. Eu posso até profetizar, mas é chave de conserto, porque a Bíblia fala sobre isso. Abre bem a tua boca, que eu vou te encher. A palavra de Deus diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, haverá um derramamento do Espírito. Mas para isso acontecer, nós temos que rasgar o nosso coração. A urgência de Deus, irmãos, é tão grande, e é com um pesar tão grande que eu digo isso, irmãos, que aquele homem da visão de Ezequiel estará aqui procurando. Ele escolhe a dedos, irmãos, coisa que não deveria acontecer. Sabe o que era para acontecer? O Senhor chegar aqui e pegar qualquer um para dizer: olha, vamos ali, porque tu estás em comunhão. Mas infelizmente ele não pode dizer isso. Infelizmente o Senhor não pode chegar aqui e fazer como fez com Ezequiel. Vem cá, Ezequiel, que eu vou te dar mais comunhão, porque tu estás com comunhão, a tua vida está em santidade. Infelizmente ele não pode dizer isso, porque você muitas vezes está dividido. Entenda que você não pode servir a Deus e servir a Baal. Escolha, ou é Deus ou é Baal. Ele não divide a sua glória com ninguém. Decida aí. É tempo de quebrantamento espiritual. Deus disse por meio de Joel, falou sobre o vale da decisão, o vale de Josafá, onde ele trará conserto para todas as nações. Hoje, acredite você ou não, ouça você ou não, este culto se tornou o vale da decisão. Decida hoje se as suas águas estarão nos artelhos ou você irá mergulhar no ribeiro do Espírito. Não é só cantar aqui, repito, não é só glorificar a Deus aqui, resplandeça como astro no mundo. Deus quer lhe pegar pela mão e lhe colocar no meio
no centro de um ribeiro chamado Espírito Santo e dizer: olha, se aprofunda aí, porque aqui tu encontra comunhão, aqui tem santidade e dons espirituais, mas é necessário um quebrantamento espiritual. Aceite você ou não, acredite você ou não, mas está posto sobre nós o vale da decisão. Medite nessa palavra. Está chegando, irmãos. Talvez você pode não estar acreditando, mas eu digo isso com todo orgulho. Está chegando o grande e terrível dia do Senhor. Não queira estar aqui. Não queira estar aqui, porque a terra gritará: ai! Aleluia. Até quando? Até quando cocheareis em dois pensamentos? Ou é, ou não é. Pare de brincar. Largue assim. Até quando você vai cochear? Até quando você virar ao santuário de adoração e continuará com o seu coração lá no mundo? O povo me honra com os lábios, mas o seu coração, a atmosfera do seu coração está distante de mim. Eu que deveria ser o centro do seu coração, mas eu estou escanteado. Até quando? Está chegando o grande e terrível dia do Senhor. Acredite você ou não, Satanás quer isso, que você não acredite, que você ria, que você brinque, que você venha para o culto, mas a sua cabeça, o seu pensamento esteja em casa, esteja no videogame, na novela. Mas está chegando o grande e terrível dia do Senhor, e hoje é um convite do Espírito Santo. Me dar a mão, me dar a mão. Para que, Espírito Santo? Vamos caminhar mais um pouquinho. As águas estão nos tornozelos, mas eu quero se aprofundar. Se estão nos artelhos, eu quero me aprofundar. Isso é o Espírito Santo dizendo: eu quero ter comunhão. Coisa que nós deveríamos dizer. Era para a gente olhar para Deus e dizer: Deus, eu quero ter comunhão. Mas os valores estão invertidos. Aí o Espírito diz: eu quero ter comunhão contigo. Há um hino de Josafá que ele diz: olha, eu tenho saudade. Mas saudade de quê? Saudade das noites que tu descia de madrugada para me buscar. Aí Josafá disse: olha, tu nem via, mas muitas vezes eu chegava do teu lado, eu falava contigo, tu não ouvia, mas eu falava. Aí ele disse: você tinha uma intimidade tão grande comigo. Oh, irmão, pense aí no auge da sua espiritualidade, como você servia bem a Deus. Você nem sabia, mas pessoas diziam: olha que coisa linda. É tão difícil ver um jovem assim. É tão difícil ver uma jovem assim. Mas hoje é difícil, irmãos. Alguém do mundo olhar e dizer: olha que jovem com comunhão, eu vejo Cristo nele. É tempo de se apegar com Jesus, irmãos. É tempo de dizer: eu quero ter intimidade contigo. Eu renuncio à minha vida, ao meu eu. É bom estar no mundo, mas melhor é o que tu tens para mim no futuro. É árduo o serviço do Senhor, mas é muito prazeroso. Mergulhe nesse rio. Se aprofunde mais um pouquinho. Há um convite da parte do Senhor. Queira você ou não. Essa palavra é para mim também, viu, irmãos? Eu já comecei. Eu acho que as águas ainda estavam nos meus artelhos, irmãos. Porque eu conheço tão pouco de um Deus tão grande e eu quero me aprofundar. Eu quero nadar. Eu quero que Ele pegue na minha mão e diga: olha, terra, agora é tu também. Vamos para o centro desse rio, que é o Espírito Santo. E eu estou dizendo: eis-me aqui, Senhor. Nesses últimos dias é difícil, mas eu quero mergulhar no rio do teu Espírito. Que você possa dizer, feito Ezequiel: eu estou aqui. Pode me levar. Mas não só diga, cumpra com a sua palavra, honre a Deus, e só assim você vai poder dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém, meus irmãos? Talvez não foi a palavra que você queria ouvir,
Talvez também não fosse a palavra que eu queria dar, mas é a palavra que eu fui induzido, irmãos. Eu ainda estava num trabalho quando eu fui induzido a essa palavra. Aceite você ou não, está chegando o dia do Senhor e é necessário nos aprofundarmos no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.